E atenção, você voltou, muito bem. Vamos continuar aqui na sua apostila para você saber como preparar uma lição bíblica para a criança que não é salva. Você tem que colocar dentro da história todos esses pontos do caminho da salvação. Por exemplo, se você está contando a história de Zaqueu, você diz: Zaqueu, ele era cobrador de impostos, ele sempre cobrava mais do que devia. Então ele, roubava. Isso é pecado. Aí você já fala tudo sobre pecado. Mas um dia Jesus passando por lá em Jericó, ele lá em cima da árvore, ele parou, chamou Zaqueu pelo nome, porque Jesus amava Zaqueu. E Jesus ama você também. Aí você fala tudo sobre o amor de Deus, dentro da história. E quando ele chegou na casa, ele disse: Jesus, eu vou dar metade de toda a minha riqueza para os pobres. E se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então, Jesus mudou, transformou a vida de Zaqueu. Porque Jesus é o Senhor, Salvador. Aí você fala tudo sobre Jesus. Então você está contando a história e tem que colocar a mensagem da salvação. E no final você faz o apelo. Toda a história, toda a lição bíblica tem que dar oportunidade para a criança receber Jesus. Senão, você vai ter uma experiência muito triste. Aviso de utilidade pública. Perdão interromper. Bem aqui na nossa frente tem um carro da Honda prata e tem um pessoal que está precisando ir embora e não consegue sair. Por acaso você tem um carro da Honda prata, a gente não vai ver. Você pode imaginar uma criança sua que vai na escola dominical, domingo após domingo, ou que cresceu numa família cristã, mas nunca recebeu Jesus. Por quê? Porque ninguém deu oportunidade para ela, nunca fez apelo, nunca deu convite. Ela vai continuar perdida, assim como eu estava perdida. Estava na igreja, todo domingo, desde antes de nascer. Mas eu sabia que eu não podia ir para o céu. E eu tinha medo de morrer. Só quando eu tinha 11 anos, numa igreja que eu fui numa reunião especial, aí o pastor fazendo apelo, eu tive a oportunidade de aceitar Cristo. Você já levou seu filho, sua filha a Cristo? Você já levou cada um dos seus alunos a Cristo? Dê esta mensagem da salvação dentro da história. Mas tem criança salva. Elas precisam de crescer espiritualmente. Será que as suas crianças estão crescendo espiritualmente? Estão crescendo cada domingo que chega lá? Ou não cresce muito? Estão praticando? Então aqui você vai ver as histórias que você pode contar para a criança que já é salva. Toda história precisa ter uma boa introdução. Nunca mais conte história começando, hoje vou contar a história. Não, você dá uma introdução que pode ser uma pergunta, uma historieta, um suspense, uma frase, ou vai direto para a história. Você está vendo aí na página 10. Faça a introdução
bem interessante, porque na introdução, ou você pega a atenção de todas as crianças, ou você vai perder até o final. Se você não pegou a atenção das crianças no começo, na introdução, então é muito importante você fazer alguma introdução. Por exemplo, se vai contar a história de Bartimeu, que era cego, você manda todas as crianças fecharem os olhos. Fecha os olhos. Está escuro. Está vendo alguma coisa? Não, não. É bom ficar toda a vida, dia e noite, nessa escuridão, sem poder ver nada? Não, é terrível. Assim era a vida de Bartimeu. E você começa a história, mas tem que fazer uma introdução. Não vai deixar de fazer a introdução. E depois tem o andamento dos acontecimentos, onde você vai colocar as aplicações. E aí o clímax. Depois do clímax, logo vem a conclusão. E aqui está tudo escrito, o que você tem que falar da mensagem da salvação. Olha só. Você vai estudar, você vai ler esses versículos e vai usar na sua história. Principalmente o D, mostrar à criança que ela precisa apropriar, tomar posse da salvação. E o ensino para crescimento espiritual, você tem que relacionar os fatos da história. E então, você vai colocando a aplicação. Só para você ver do lado direito, na página 13, olha só quanta história você tem. Então, você vai pegar essas histórias e vai fazer o seu currículo. Não precisa mais quebrar cabeça. Está tudo aqui. E é só procurar na Bíblia essas histórias e você vai começar da criação. Depois vai patriarcas, José, Moisés. E você sabe, aqui está em ordem cronológica. Quando a criança ouve todas essas histórias, ela leu a Bíblia inteira. Ela vai conhecer toda a Bíblia. Vai ter um panorama de todas as verdades da Bíblia. Que maravilha, não é? Então, você não precisa ficar repetindo aquelas mesmas histórias. Tem muitas histórias escondidas que ensinam coisas preciosas. Aqui, na frente, você vai fazer uma tarefa, tá? Quando chegar em casa, você vai colocar na frente o propósito de cada história. Por exemplo, a história da criação. O propósito é mostrar o Deus Criador. A queda de Adão e Eva. O propósito é mostrar como entrou pecado no mundo. Caim e Abel. O propósito é ensinar como é importante a obediência. Noé, mostrar que Deus é santo, Ele é puro e que Jesus é a única porta. A Torre de Babel, o propósito dessa história é para mostrar que o orgulho de querer ser como Deus, de chegar a Deus, é condenado por Deus. Por que tem tantas línguas hoje? E muita gente não entende um ao outro por causa da Torre de Babel. Eles queriam ser os tais, né, tão orgulhosos. Deus resiste os soberbos, os orgulhosos. Abraão, uma nação que vai testemunhar de Deus. A história de Ismael, segundo plano. Deus tem um plano certo, mas por causa da insistência e da teimosia humana, muitas vezes você tem que entrar no segundo plano, que é muito triste.
nascimento de Isaac, Deus cumpre sempre a sua promessa. Sodoma e Gomorra, Deus condena o pecado com fogo, queima tudo. O sacrifício de Isaac, a prova que vem para cada um se queremos dar o nosso Isaac para Deus. O casamento de Isaac, o propósito é que Deus sempre providencia a pessoa certa na hora certa. Esaú e Jacó, Deus tem um plano e você vai colocando aqui na frente de cada história os propósitos, né? Por exemplo, lá embaixo, né, Gideão mostrar a importância da fé, e Juízes, o que acontece quando você deixa Deus. Juízes diz assim: cada um fazia o que queria. Naquele tempo não tinha ninguém para mandar. Então é muito triste, né? Sansão, a fraqueza humana de querer o que ele queria. A Ruth, a fidelidade. Saul começa bem, mas terminou mal. Davi, mostrar o que é ser alguém segundo o coração de Deus. Salomão, não tem limite para aquilo que Deus pode te dar em resposta à sua oração. E assim você vai fazer esse exercício, tá bom? Colocar na frente de cada história o propósito daquela história. Vamos ler todos juntos? A lição bíblica 14, tá? A lição bíblica é uma ferramenta completa. Você vai usar? Vai usar? Vai. Qual a diferença da lição bíblica com a história? A lição bíblica tem a aplicação com o objetivo de transformação de vida, não é? Então é um ensino completo. E a lição bíblica o que faz? Evangeliza. Que mais? E mais? E mais? Mas a lição bíblica só fará tudo isso se você aceitar o desafio de extrair da palavra de Deus os tesouros mais profundos. Vai ler, vai estudar para compartilhar com as crianças, pedindo a Deus que use a palavra de Deus para transformar as suas vidas. Deus quer usar você para apresentar lições bíblicas que marcarão para sempre a vida de milhares de crianças. Comece hoje, fazendo o quê? Fala, eu vou orar. Eu vou depender de Deus. Vou estudar. Não vou ter preguiça. Eu vou amar a Deus, amar a palavra e amar as crianças. E aqui então termina com algumas sugestões. Essa outra apostila que vocês vão receber, que está chegando, que está aí pelo caminho, não chegou, né? Aí o ficou esperando, né, lá para trazer e não trouxe. Mas está pronto, está a caminho, mas vai chegar nas suas mãos. Vai chegar, tá? É sobre discipulado. Então, vamos ficar de pé um pouquinho. Fala para o seu amigo do seu lado o que você entende por discipulado. O que é discipulado para você? Quais foram as últimas palavras de Jesus? Ide, fazei discípulos de todas as nações. E se você não está fazendo discípulos, está fazendo alguma coisa? Nada. Ai, ai, ai.
E como fazer discípulos? Como podemos discipular? É isso que nós vamos ver. Mas você veio aqui esperando aprender também algo muito importante, que é como fazer a sua devocional. Como ensinar a criança a fazer devocional. Não foi? Vocês vieram aqui. Então, para você saber como ensinar a criança a fazer devocional, você vai levar esses passos. Primeiro, pegar um texto da Bíblia. Vamos pegar lá. Eu sempre falo para a criança, quando ela aceita Cristo, para ela ler a Bíblia em Marcos. Por que Marcos? Porque Marcos é um livro bem fácil para a criança entender. E você então começa o livro de Marcos e vai lendo, vai lendo. Então, você leu aqui que João Batista veio, ele disse assim: olha, prepare o caminho, arrependam para ter perdão dos pecados. E ele disse: olha, depois de mim vem alguém que é muito, muito mais que eu, não tenho nem mereço abaixar e desatar suas sandálias. Que era quem? Era Jesus. Então ele vai dizendo tudo isso e aparece Jesus. Nesse texto, quando você vai ensinar a criança a fazer devocional, você vai fazer 3 perguntas só. E fazer a criança fazer 3 perguntas só. O que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo para você e o que você vai praticar. Só isso. Tá? Então, a vida devocional da criança é muito importante. É muito importante que ela saiba ler a Bíblia e tirar da Bíblia os ensinamentos para a sua vida. Porque quantas crianças que você conhece e que lê a Bíblia sozinha, todo dia? Criança, alguém conhece? É triste, mas é verdade, não é? Nem os nossos filhos fazem isso. Mas o ideal qual é? Que as crianças leiam a Bíblia. As crianças precisam ler a Bíblia. Mas muitas vezes elas leem a Bíblia, entendem? Não entendem. Então, sabe por quê? Não entende? Porque elas estão acostumadas a só ouvir histórias. Elas estão acostumadas a receber tudo mastigadinho. E elas estão acostumadas a não pensar por si. Os outros pensam por elas. Os outros resolvem para elas. Tem uma missionária da APEC aqui no Japão que ela está fazendo acampamento, chama acampamento devocional. E nesse acampamento ela leva as crianças e a única coisa que ela faz lá é ensinar as crianças a fazer seu devocional. E ela então pratica devocional lá. Então, em certo sentido, fazer discípulos
é, em primeiro lugar, você ensinar as crianças como fazer sua devocional. Agora, muitas vezes nós não sabemos para nós mesmos. Então, começa a praticar desde hoje. Fazer essas 3 perguntas. Você lê um texto da Bíblia, pena que a gente está aqui correndo, né? E não dá para fazer isso, mas eu queria eu tinha até preparado para a gente fazer isso com a gente mesmo aqui, né? Ler o texto e cada um diz o que está falando e o que Deus está falando, o que você vai praticar. E olha, as crianças conseguem descobrir o que Deus está falando e o que vai praticar. Então, discipular é você fazer isso com a criança primeiro, para que ela pegue o gosto e depois ela vai fazer sozinha. Mas primeiro ela não consegue fazer sozinha. Por isso você precisa, então, fazer discípulos, fazer discipulado. Agora, como nós dissemos, se você não está fazendo discípulos, não está fazendo nada. E é uma ordem de Jesus fazer discípulos. A Bíblia ensina que as crianças podem se converter. Mateus 18:6. Aquele que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, a criança pode crer em Cristo. E essas crianças que já creram, ela precisa agora de alimento espiritual. Você, então, para discipular a criança, põe isto bem na tua cabeça. Você vai ter 2 papéis, 2 responsabilidades, de ser pescador e de ser pastor. O que o pescador faz? Pesca, não é? Você sempre vai ter algumas crianças que ainda não são salvas. Então, você vai dar o caminho de salvação, mensagem da salvação. Você vai dar o convite, a oportunidade e levar a criança a Cristo. Você tem responsabilidade de pescar. Não adianta nada você só contar a história, fazer trabalho. Você tem certeza que todas as suas crianças são salvas? São convertidas? Você vê na vida delas uma transformação, um amor por Deus, um amor pelas coisas de Deus? Nós temos esse problema, não é? De crianças que vê na igreja, um domingo falta 2. Vem 2, falta 3. Vem um domingo, porque depende dos pais. E muitas vezes são as crianças que não querem vir. Muitas vezes elas não têm opção, têm que fazer trabalho lá, participar de alguma atividade na escola. Mas se a criança, ela foi discipulada, se ela foi salva, e você está acompanhando aquela criança, ela vai saber escolher. Domingo é dia do Senhor. Eu vou na igreja. Eu vou na igreja. E mostra para as crianças a história de Eric Riddle, aquele que era medalhista de ouro nas Olimpíadas. E ele recusou correr uma corrida que era certo que era medalha de ouro nas Olimpíadas, lá da França. Mas ele recusou porque a corrida dele caiu no domingo. Olha que escolha. Da onde que veio essa coragem? Imagina o rei, ele era escocês. O rei da Escócia veio lá pedir para ele correr, por favor. Mas ele disse não. E domingo, ele estava lá na igreja, estava pregando. Olha, a gente também precisa ter essa garra, né? Qualquer coisinha, falta igreja. Mas vai faltar trabalho. É dinheiro a menos, não é? Mas olha, vai faltar igreja.
é bênção a menos. Quanta gente deixou de ser abençoado porque você não estava lá. Você sabe que a sua presença lá abençoa muitas pessoas lá. Anima até o pastor, não é? Então, você vai ensinar isso para as crianças. Esse filme é maravilhoso. Um dia no acampamento, nós dramatizamos essa história de Eric Liddell e ensinamos para as crianças como este moço foi exemplo em todos os lugares. E ele que tinha uma carreira promissora, ele que falava, olha, Deus me deu asas para eu correr. Eu sinto Deus quando estou correndo. Mas ele largou tudo para ser missionário e para ser mártir lá na China. Já pensou? A vida inteira. E olha, o que mais me tocou nesse filme é Carruagem de Fogo, de Eric Liddell, a história dele, é que no fim ele fala assim, ele tinha um concorrente, né, que derrubava quando eles corriam junto, ele fazia coisas erradas para chegar a ser medalhista também. Mas diz assim, em 1900 e tanto, fulano morreu, esse aí morreu. Só isso. Mas em 1900 e tanto, Eric Liddell morreu e todo mundo chorou. As pessoas lá na Inglaterra, lá na Escócia, lá na China, no mundo inteiro, chorou a vida deste missionário, porque ele foi lá impactar o mundo com a sua vida. Então, a Bíblia ensina que aquele que é salvo tem que trabalhar para discipular outros, né? Você vai pescar e depois você vai discipular, pastorear. Então, o discipulado é um trabalho de dependência de Deus. Não é você dizer, olha, Joana, vamos lá, domingo à tarde, nos encontraremos para o estudo bíblico. Isso não é discipulado. Isso é estudo bíblico. Discipulado é você conviver junto, é você sair junto, você ter momentos, às vezes, que nem planejou, mas está junto. Aqui no Japão é muito difícil, porque a criança tem aula de manhã até à tarde, tem outras atividades, é difícil. Mas, olha, tem muito meio de você comunicar com a criança hoje, né? Você pode se encontrar na igreja, você pode se encontrar num sábado, fazer alguma atividade esportiva juntos. É muito, muito importante, gente. Assim como é importante você levar a criança a Cristo, é importante você discipular. Porque se você não discipular, é como aquela mãe que chegou da maternidade, pegou seu bebê, jogou lá no berço e disse, olha, nenê, está aqui sua fralda, está aqui sua mamadeira, está aqui tudo aí, se vira. Já viu alguém fazendo isso? A gente faz. Ah, você já tem Jesus? Ah, você já é filho de crente? Então, você vira. Não. A criança precisa de alguém para acompanhar. Você não está livre. Não está livre. Você está amarrado com a criança. Todos os dias você tem que orar, você tem que falar com ela, por algum meio, tem que falar, tem que perguntar como que está, tem que dar alguma tarefa, não tarefa de escrever,
Porque a criança já detesta lição de casa, né? Você vai dar coisa para ela escrever, ela vai dizer, ai daqui, né? Não quero saber. Mas alguma coisa assim, bem criativa, né? Olha, que tal essa semana você conta aí nos seus dedos quantas vezes você conseguiu ler a Bíblia, quantas vezes você conseguiu obedecer, quantas vezes você colocou em prática. Então, alguma coisa que você vai fazer com a criança. O discipulado realmente precisa depender de Deus. E você também deve ter consciência que a todo momento a sua vida está sendo exemplo para a criança. Os pais devem desempenhar o papel de discipulador, pastorear o seu filho. Pastorear é todo momento, todo momento. E uma coisa importante, você tem que fazer um programa. Você fala assim, eu vou ensinar o meu filho, vou ensinar meu aluno, vou ensinar minha criança sobre o quê? Ensine sobre oração, ensine sobre a importância da Bíblia, mas principalmente ensine doutrina. Olha, criançada de hoje, ela é analfabeta bíblica. Pergunta coisas da Bíblia, não sabe nada. Pergunta sobre coisas digitais, né? Sabe tudo. Ele sabe tudo, mas ensine doutrina. E o que é doutrina? Doutrina são ensinamentos da palavra de Deus. E quais são as doutrinas que você deve ensinar? A doutrina de Deus. A criança precisa saber quem é Deus, como é Deus. E você? Quanto você conhece de Deus? O que Deus é? Hã? Criador, que mais? Tudo isso. Você já fez uma lista de tudo que você sabe sobre Deus? Quanto deu? 20, 30, 100? 1000? Você vê como a gente conhece pouco de Deus? E o que Deus diz? Ele falou assim, olha, eu não quero sacrifício, que você faça nada. Eu quero que você me conheça. Deus quer que você o conheça. E Ele tem prazer em se revelar quem Ele é, como Ele é. Olha, Deus, Ele é o Criador, Ele é amor, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é fiel, Ele é puro. E, olha, vai embora. Então, ensine a doutrina de Deus e também a doutrina da santificação. Você fala, mas isso aí para criança? Sim, é de criança que ela precisa aprender que o seu corpo é o templo, é a casa de Deus, do Espírito Santo. E não pode colocar coisas que vão sujar esse templo. E nem fazer coisas que desagradam a Deus. Deus é santo e importa que também nós sejamos santos. Ele quer ser de santo como eu sou santo. Então, doutrina doutrina de Jesus Cristo. Quantos meninos e meninas sabem que Jesus Cristo tem o mesmo poder que Deus? Quem já ensinou as crianças que Jesus, Ele estava lá quando Deus criou o mundo, Jesus estava lá. Vê lá. João 1:1. Tudo que foi feito através de Jesus. Nada foi feito sem Jesus. Ele é o Criador. Ele é Deus. Doutrina do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como que ele age? Por que Espírito Santo?
Ele é Deus. É Deus. Assim como Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E você vai explicar também a Trindade, a doutrina da santificação, a doutrina também da justificação. Eu estava falando santificação e mostrando justificação. Desculpa, gente. Essa doutrina você precisa ensinar para as crianças. Sabe o que é justificação? Você ser justos diante de Deus. Deus olha para você como se você nunca tivesse feito nada de errado. Já pensou? E a doutrina da justificação é tão importante, porque é nessa doutrina que estão penduradas outras doutrinas todas. Então, quando você vai discipular, você vai pensar, bom, vou começar com a doutrina de Deus, depois vou falar sobre Jesus Cristo, depois eu vou falar sobre a doutrina da salvação. Vai fazendo um programa. O que a criança precisa saber? Ela precisa também saber sobre oração. Quem pode orar? Como pode orar? Doutrina da graça. Você conhece a graça de Deus? Você vive na graça de Deus? Doutrina da fé. Doutrina da segunda vinda. Escatologia. Crianças gostam, né? Gosta das coisas do fim do mundo, de Apocalipse. Então, você pode ensinar para as crianças. E cada doutrina tem um versículo que você vai dar e vai ensinar para as crianças. Doutrina dos anjos. Quantas crianças não conhecem que tem um anjo? Doutrina da inspiração da Bíblia. Doutrina do homem. E você pode também, doutrina dos nomes de Deus, dos atributos de Deus. E doutrina de tudo que Deus é. Ele é tudo isso, né? E a doutrina das últimas coisas, escatologia. Você pode, então, fazer um programa. Faz um programa de tudo que pode fazer com as crianças. Além de ensinar a palavra de Deus, que mais você pode fazer com as crianças para discipular? Pode chamar para sua casa, né? Que mais você pode fazer aqui no Japão, nas conjunturas da sua vida? O que você pode fazer com as suas crianças? Hã? Brincar, levar, ensinar brincando, passear. Passear. Passear onde? No parque. Aham. Que mais? Para comer, no médico, com criança. Festinha, isso mesmo. Que mais? Hã? Em casa. Uhum. Acampamento. Que mais? O que você pode fazer? Hã? Com a criança. Pensa na sua criança. Uma criança. O que você vai fazer com ela? Hã? Vai brincar? Vai jogar bola? Quando? Onde? Como chama o menino? Hã? Pensa. Como? Kendi. Aham. Então, com Kendi você vai jogar bola. Vai jogar bola quando? Vai levar ele? Domingo à tarde. Aonde? Aham. Muito bem. Sabe, a gente fica só pensando, um dia eu vou fazer isso. E nunca faz. Então tem que colocar no papel. Dia tal, né? E você
fala para o seu amigo, olha, dia tal vou fazer isso e aí. Aí o amigo vai, né, você vai prestar conta, olha, eu fiz isso, eu não fiz. Isso é muito importante. E se você falar para a criança, Kendi, olha, domingo à tarde, nós vamos lá naquele parque jogar bola. E se não for, hein? Olha, a criança vai dizer, acabou, né? Então, falou, vai fazer. E tudo isso, como eu falei, precisa fazer na dependência do Senhor. E vocês viram aquele dedoche? Viram aquele dedoche? Atrás, né? Você virando atrás, está lá as coisas que a criança precisa fazer depois que ela aceitou a Jesus. Ela tem que ler a Bíblia. Então você vai dizer, você vai ler a Bíblia, mas eu vou ler junto com você. Você vai ler a Bíblia aqui em Marcos e vai fazer essas 3 perguntas. Vai fazer a sua devocional. E vai obedecer o que está escrito aí. Depois, você vai no próximo dedoche e está lá uma criança orando. Você diz, agora você vai orar. Crianças têm vergonha de orar em público, mas você vai ensinando a orar. O que é oração? Quando ela pode orar? Por que nós oramos? A quem nós oramos? Como que Deus responde oração? E você pode também levar versículos sobre oração. Lucas 1:37. Pois é impossível para Deus, pois nada é impossível para Deus. Uau! Eu falei, esse aqui está errado. Pois é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada. Nada. Deus responde todas as nossas orações. Como que Ele responde? Sim? Não? Espera. Tudo é possível. Nada é impossível para Deus. Então, ensine sobre a oração. Depois da oração, tem um coração sujo, aí o que é? Ensinar a criança a pedir perdão. O que é confessar? É falar o que você fez de errado. Já viu gente falando com outro? Ai, me desculpa, viu? Aí estão 2 lá brigando e o professor chega. Pede desculpa para ele. Senão você não vai receber o lanche. Desculpa. E ele pensa consigo, né? Vou desculpar, mas não vou esquecer. Então, isso aí não é pedir perdão. Confessar é você dizer o que você fez de errado. Eu fiz isso de errado. E ponto final. Não vai dizer por quê, não vai dizer você fez mais errado que eu, nada. Viu? Quando você tiver que pedir perdão para o seu marido, para a sua esposa, né? Você pense aquele 1% seu. O companheiro, a companheira, 99,9% está errado. Você é só 1%. Mas aquele 1% é seu 100%. Então, você tem que só focar naquele seu 1% e dizer, eu fiz isso de errado, me perdoa. E ponto final. Não vai dizer, é porque eu estava doente, é porque não estava bem, é porque você sabe, né? Isso aí não é perdão coisa nenhuma, gente. Ensina as crianças e você também viva isso. Como é difícil a gente dizer, eu sou culpada. Eu sou culpado.
eu errei nisso, me perdoa. E ponto final. Você vai viver isso, vai dar exemplo e vai ensinar isso para as crianças. E aí, você tem no seu papel todos os pontos de cada dedo, tá? E depois disso vem a figura de evangelizar. Então, vai falar. Ensina a criança como evangelizar outra criança. Ensine a criança a testemunhar através de bondade, através de palavras, através de ajuda. Você pode dar opções para seu menino, sua menina, como ela pode testemunhar. E no final, ir à igreja. Se você ama a Deus, se você quer aprender de Deus, vem para a igreja. Não falte, não falte. Tá? Então vamos lá? Ler a Bíblia e obedecer, orar, confessar os pecados, falar de Jesus aos outros, ir à igreja. Tá? Então, essas coisas você vai ensinar no seu discipulado. E também, aliste pense na criança. Pense na criança, pense criança. Você, quando está discipulando, ensinando as crianças, você não pode pensar, você adulto e a criança lá. Você tem que sentar no lugar da criança, sentir o que ela sente, pensar como ela pensa, para você poder chegar lá até a criança. Então, pense na criança, pense, coloque-se no lugar dela, como você se sentiria se estivesse no lugar dessa criança. E sempre tenha o foco a criança, e não o programa, ou a história, ou alguma outra atividade. Veja quais são as necessidades da criança. Será que ela está passando alguma dificuldade? Será que ela está passando algum perigo? Quantas crianças têm vontade de ir embora? Quantas crianças estão desesperadas? E nós nem sabemos, porque nós não buscamos saber qual a necessidade dela. Ensine o Evangelho de maneira simples, em tudo que você apresentar. E também conte, reconte, fale do Evangelho, não tem importância. E crie condições para que a criança tenha todas as oportunidades para crer em Jesus. Apresente as boas novas. E agora, você evangelizou. Então, discipular é o primeiro e o mais importante trabalho que você tem. Discipular. Discipule seus filhos orando, fazendo um programa. Vou ensinar sobre isso para as crianças. Eu tenho esse alvo para esse alvo para essa, e coloque alvos. O Senhor vai fortalecer você. E a conversão é só o começo. Agora sim vai começar o seu trabalho. Aceite a criança como salva. Ela pode crescer. E outra coisa, não espere muito da criança. Ela esquece, ela não faz o que tem que fazer. Ela às vezes está bem, outra vez está triste. Ela às vezes fala, outras vezes não quer falar. Mas aceite como ela é, né? Ore para que ela possa produzir fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, paciência sem fim, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Então, você vai vendo se está produzindo o fruto do Espírito. E também você vai conhecer se a criança está crescendo. Primeiro, se ela ama a palavra de Deus. Se ela tem um interesse pela Bíblia, pelas coisas de Deus. E se ela gosta de orar. Quem quer orar? Quem quer orar? Alguém pode orar? Sempre aquele umzinho, né? Eu vou. Os outros, ó. Por quê? Porque eles precisam ainda ser discipulados. E você precisa ver esse resultado. Amar, orar. E não é só aquela oração, Senhor Deus, abençoa hoje, aquela oração mecânica, mas aquela oração que vem do fundo do coração, você vai saber distinguir. Amor pelos outros crentes, desejo de estar com outros crentes e amor pelos não salvos. Eu nunca vou esquecer aquelas crianças que se converteram no acampamento, os pais vinham para buscar no sábado, ficaram uma semana inteira. Antes que o pai pudesse dizer, oh, meu filho, como foi? Eu estava com saudade de você. A criança ia lá, pai, você precisa ir aceitar Jesus, sabia? Senão vai para o inferno. Olha, a criança, ela fala mesmo. Então, quando você está discipulando, você vai ver alguns frutos na criança. E uma delas é querer evangelizar os outros. E compreenda a necessidade da criança salva. Ela precisa de amor, de paciência, de alimento espiritual. Ensine para que elas possam ter... faça com que elas tenham alguma oportunidade além da escola dominical. Tem aqui o ANSI? Alguma igreja tem o ANSI? Tem uma... Não? É a UANA. A UANA. Tem? A UANA é um programa maravilhoso para criança de sábado, sem ser domingo. Pode ser domingo à tarde, domingo de manhã, à noite, da meia-noite às 6, mas não é aquele horário de domingo, da escola dominical. Além, a criança vem e tem algo assim bem especial para as crianças, a UANA. Então, é muito bom você ter alguma coisa além da escola dominical para as crianças. Você pode fazer na sua casa. Yuko, como que você faz? É sábado, né? De manhã. É aula de português com ensino bíblico. Olha só, aula de português. Essas crianças, ai, coitadas, elas daqui a pouco não vão entender nada do que o pai fala, do que a mãe fala. Porque estão lá na escola só falando japonês, tem amigo japonês, todo dia japonês, tem que estudar japonês, escrever japonês, e o português já era. Então você chama essas crianças, amigos das suas crianças, ou da igreja, e fala assim, vamos conversar português. Né? Fala para a Yuko como que é o programa, como é a aula de português. Mas ela todo sábado conta história bíblica. Conta história bíblica em português. Agora, se tem alguém que não entende português, o que você faz? Você conta em japonês, né? Fala um pouquinho. Não? Tem que saber português. Olha, é uma maneira, né? Que você pode ganhar as crianças. Não pense só no seu filho, não pense só nas suas crianças. Pense nas crianças que estão ali na escola, que estão aí na sua vizinhança.
elas não vão ter outra oportunidade se você não fizer alguma coisa para ganhar essas crianças. Gente, esse Japão, para onde vai? Sem Deus, vai ser uma calamidade. E nós temos essa possibilidade de ganhar essa geração das crianças para Cristo. Não é possível que seu filho e sua filha não tenham um amiguinho. Não é possível que as crianças da igreja não tenham um amiguinho da escola. Chama na sua casa e fale de Cristo. Faça um programa agora de Natal, agora de ações de graças. E você, então, fala, ensine aí culto doméstico, estudo bíblico, Awana, alguma atividade, esses clubes nos lares, e ensine a criança a falar para outros. Até leve a criança até ser um cristão maduro. E você vai anotar aí esse versículo importante que você vai ler em casa. Colossenses 1, 28, 29. A sua responsabilidade é levar cada um a ser maduro em Cristo. Maduro em Cristo. Até ser capaz de ensinar outros. Então, no discipulado, o que você vai fazer? Ore por elas. Aconselhe pessoalmente. Então, você vai até que seja capaz de ensinar outros e até que sejam integradas. Elas estão tão integradas lá na igreja. Isso é importantíssimo. E então você vai orar, vai aconselhar pessoalmente, vai visitar na sua casa, comece um núcleo de oração, encoraje a ir a um acampamento de criança, retiro de criança, encoraje a serem missionários e também a fazerem um curso bíblico. Vocês viram aquele conjunto, kit que eu mostrei, né? Investigadores da Bíblia. Aquele curso é maravilhoso. Fala quem é Deus, como é Deus, quem é o homem, quem é você, de onde que veio, quem é Satanás, por que ele faz. Coisas interessantíssimas que a criança precisa saber. Então, faça um curso bíblico, fique sempre em contato, dê sempre algo para fazer, ler e façam atividades juntos, jogar bola e encoraje a lerem a Bíblia toda. Alimente através das lições bíblicas que tenha aplicação, dê certeza da salvação, a prática da oração, essas doutrinas, fala sobre missões, é muito, muito importante. E algumas lições de crescimento, você precisa saber algumas lições, e que eles sejam seguidores de Jesus. Timóteo, ele foi levado a Cristo por Lloyd e Eunice, sua mãe e sua avó. Depois, ele foi discipulado por Paulo. O apóstolo Paulo levou Timóteo e ensinou tudo para ele. E esse Timóteo agora, ele era o pastor de todas as igrejas que o apóstolo Paulo fundou. Muitas igrejas. E esse Timóteo, ele foi crescendo. E Paulo disse, olha, lembro-me da sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. É isso que você tem que perseguir. Que a sua criança
que você agora mesmo vai pensar. Pensa numa criança, pensou? Qual o nome dela? Pensou? 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 Então, você vai fazer o que com ela? Levar até ser madura em Cristo, até ela ter aquela fé firme. Então, Paulo disse: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que foi ensinado. Sabe que é verdade, que desde a infância foram ensinadas as sagradas letras que lhe deram sabedoria para receber salvação, que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Timóteo, vai lá, né? Fica firme, fica firme. Então, como Timóteo, desde a infância, sempre temente a Deus, deu muitos frutos para toda a sua vida, os seus discípulos, essas crianças que você agora pensou, elas também vão dar muitos frutos. Quem sabe são essas crianças que você vai discipular, que vai ser um instrumento na mão de Deus para evangelizar este país. Quem sabe ele vai ser o ministro aqui do Japão, já pensou? Vai ser alguém aqui que vai evangelizar os outros, né? Então, a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar as crianças no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará. Guarde no coração estas palavras, repita com frequência, converse a respeito dela quando estiver em casa, encaminhando. Mas olha, quando você encontrar com a criança, não fale de outra coisa, fale de Deus, fale de Deus. Você também pode discipular outras pessoas que não sejam crianças. Sempre quando você encontrar com alguém, pense em palavras que vão edificar. A gente fala tanta coisa, mas quantas palavras que você fala que são palavras de Deus, que é da Bíblia, que vai edificar o outro. Então, você vai sempre edificando os outros. E olha, tem níveis de ensino. Primeiro, a criança diz assim: eu já ouvi isso. Ah, agora entendi. Segundo nível. Terceiro, eu já coloquei em prática na minha vida, que bom. Aí você vai levar para o quarto nível. Eu já falei para o meu amigo. Eu ensinei meu pai e minha mãe sobre Jesus. Que bom! E aí você não chegou ainda. Tem o quinto nível, quando o seu discípulo sabe criar soluções, para resolver problemas, criar alguma coisa que nunca ninguém nem pensou, para poder evangelizar, para poder obedecer, para poder viver a vida cristã. Já pensou? É ali que você precisa chegar. Porque são 5 os níveis principais que são fáceis de fazer uma autoavaliação. Você vai saber, não é? E a sua criança muitas vezes está ouvindo história, conhece, sabe até repetir, mas ela não sabe entender, não sabe reproduzir aquilo e falar para os outros. Então, você vai levar a criança a esse ponto. Então, se você ler Provérbios, você vai ver muita coisa para ensinar às crianças. Olha só, você pode ensinar, é bom alegrar seu pai, nunca desprezar sua mãe.
Provérbios 15, 20. É bom dizer coisa certa na hora certa. Olha que ensinamento. É bom pensar bem antes de falar. É bom agradecer a Deus. Olha, você vai receber isso na apostila e você vai ler o Provérbios. Então, assim como Lloyd e Eunice ensinaram Timóteo, discipularam, e depois o apóstolo Paulo, que você possa discipular. Assim como Jesus disse, ide, fazei discípulos. E se você não estiver fazendo discípulos, não está fazendo nada, que você possa hoje começar a dizer, Deus, eu quero. Porque essas crianças estão perdidas, gente. Elas precisam de uma direção. Elas precisam de alguém que conduza pelo caminho do Senhor. Ore pelas crianças. Faça alguma coisa por elas, além da aula que você está dando. Vamos orar. E se você quer falar nesta tarde, Deus, eu quero que Deus me use para discipular, não só para trabalhar com as crianças da maneira que as crianças tenham transformação de vida. Eu quero fazer o seu trabalho da maneira que agrada o Senhor. Me dá oportunidade para discipular uma criança. Estou aqui, Senhor. Se você quer falar isso, fica de pé. Eu quero orar por você, orar pelo meu ministério, orar pelo seu trabalho e orar pelas suas crianças. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, obrigado mesmo, porque Deus, o Senhor fez cada um vir até aqui. Senhor, o Senhor deu forças para ficarmos aqui o dia inteiro, ouvindo e aprendendo de Ti. Deus, agora estamos na Tua presença, nos entregando, corpo e alma, mente, tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, queremos entregar, consagrar a Ti, Senhor, para que o Senhor nos use, para fazer diferença na vida das crianças. Senhor, coloca uma criança na nossa vida e queremos, Senhor Deus, impactar, marcar esta vida para que ela nunca esqueça das verdades da palavra de Deus que vamos ensinar a ela. Senhor, dá-nos tempo, dá-nos criatividade, dá vontade para essa criança que a gente escolheu, para ela também crescer junto, Senhor. Dá alguma coisa assim bem interessante para fazer junto com a criança. Senhor, toma a nossa vida agora nas Tuas mãos. Abençoa as igrejas, abençoa o trabalho das crianças. Senhor, que o Senhor traga muitas crianças e seus pais nas nossas igrejas. E nós queremos entregar nossa vida, porque as crianças são importantes para Deus. Jesus disse, não é vontade de vosso Pai Celeste que um só desses pequeninos pereça. Então é a vontade de Deus que cada criança se converta, conheça Cristo e cresça na Tua palavra. Usa a nossa vida, Senhor, para mudar a história dessa nova geração. Que seja uma geração que ama e busca o Senhor de todo o coração, porque nós entregamos nossa vida para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar? Ainda temos 1 minuto. Eu quero deixar para você fazer
uma pergunta, se você tiver. O que fazer quando você tem criança de 2 anos e 11 anos? 11 anos. Então, você não pode alcançar essas 2 idades de uma vez. O ideal é separar, mas muitas vezes não dá para separar, porque não tem lugar e não tem pessoas. Nessa circunstância, as crianças de 2 anos não conseguem ficar paradas. Então, você tem que ter alguém para cuidar dessas crianças. E você tem que falar um pouquinho com elas, da maneira bem simples, que ela possa entender e colocar ela, né? Incluir ela na sua aula. E, de repente, você chega lá para a turma lá de 11, ei, galera, isso aí mesmo, né? Tá ligado aí? Tá. Né? E você, então, conversa com eles, fala. E você tira 2 e 11, são 13. 13 dividido por 2, 6,5. Então, a sua aula, a maioria do tempo, você vai contar como se todos tivessem 6,5. Mas 1 hora você vai ter que se dirigir aos pequenos e outra hora aos maiores. Dá para fazer isso? Dá. Mas você tem que ter ajudante para cuidar desses pequenininhos. Senão eles não vão deixar você dar aula para os outros. Mas o ideal é que você tenha uma classe para os pequenininhos. Tá? Até 2, 3 anos tem que ficar separado. Porque 4, 5, 6 já consegue, né? Já até consegue ficar. Tá bom? Outra pergunta? Sim? Entenderam tudo? Vamos praticar tudo? Muito bem. Sim, pois não. Uma pergunta. Quando tem uma criança autista especial na sala, você tem que considerar que aquela criança autista, ela tem 1 a 2 anos. Não é? Então, tem que repetir, falar. E, às vezes, você tem que se dirigir a ela, especialmente a ela. E ter uma pessoa especialmente para cuidar dela. Senão, ela vai atrapalhar todo o resto. Mas ela pode ficar lá. E você, então, sempre se dirige às crianças dizendo, olha, ela tem essa doença. Né? Você está bem. Você vai orar por ela todos os dias. E criança autista, ela entende quando você fala como se fosse 2, 3 anos e fala bem facinho. Ela precisa de muitos gestos, né? E acompanhar coisas assim fáceis, repetidos. Uma criança autista, ela pode entender e pode se converter. Você precisa orar. E hoje, essa coisa, né, de inclusão, não pode separar as autistas, não pode separar especiais para lá, para cá, é tudo junto, né? Então, a gente tem que saber, né, com essa sabedoria de Deus, com a graça de Deus, a PEC tem um departamento que trabalha só com crianças especiais, e até crianças com problemas mentais, até elas podem entender da salvação. Porque muitas vezes não é questão de entender, é questão do feeling. Eles sentem o seu amor e sentem o amor de Deus através de você. E é isso que importa para eles. Né? Eles querem amor, querem atenção. É só isso que eles precisam. E eles podem também se converter e entender. Muito bem. Muito obrigado, gente. Deus abençoe.
gente queria agradecer muito a Sati, né, que teve essa disposição de vir até o Japão para estar ministrando aqui com a gente. E esperamos em Deus que ela possa voltar ano que vem. Amém? E nós gostaríamos de encerrar esse evento, agradecendo a cada um que veio, pôde estar participando. Esperamos mesmo que vocês possam estar aplicando tudo aquilo que puderam estar aprendendo hoje, né? E o coração de vocês fique queimando, né, de amor pelas crianças, em alcançar essas crianças dessa nação, as crianças da nossa comunidade brasileira, e ficar junto com a Sati. Não tem, gente, pega esse vírus, né, de um amor assim pelas crianças. Então gostaria que vocês também ficassem com esse negócio, sabe? Ela fala tanto de criança, tanto que a gente fica, falei assim, eu quero dar aula para criança também, mas que, né, paixão, é uma paixão muito grande, né? E que transborda assim mesmo, só de falar. Então, que vocês também possam ser esses influenciadores. Hoje a gente usa a palavra influenciador, né? Influenciador, vai nas suas igrejas e fala, gente, precisamos alcançar as crianças, ame as crianças. Eu estava falando para a Sati, que eu vim de uma igreja, que ela conhece essa missionária, que já é falecida, que ela falava assim na minha igreja. Até hoje eu lembro, era adolescente, ela falava assim, para as crianças, a gente tem que fazer o melhor, tem que ter uma classe bonita para elas, né? Porque geralmente assim era uma classe lá no fundo, né? Lá para não, tem que ser uma classe bonita, e a gente tem que fazer uma aula que elas possam mesmo gostar, entender e querer aprender cada vez mais. Então, aprendi, né, assim desde o começo na minha vida cristã, e conhecendo a Sati, aí, de novo, reacendeu mais ainda essa paixão. Então, que vocês continuem, voltem, façam, né, essa diferença onde que vocês estão. Amém? Então, vamos terminar orando pela nossa querida Sati, que ela ainda vai dar outro curso, né, e que ela possa abençoar outras vidas, né, nessa outra cidade que ela vai estar ministrando. Senhor, nós queremos te agradecer por este dia, reunidos aqui, neste lugar que o Senhor separou, Senhor, e nós pudemos ter essa experiência de aprender mais, Senhor, sobre evangelização, discipulado de crianças, e tudo aquilo que nós aprendemos, Senhor, que possamos colocar em prática, e nós possamos ver, ó Pai, levantar no meio dessa nação uma geração mesmo que vai ser fiel ao Senhor, que vai fazer diferença nessa nação. Obrigado, ó Deus, que o Senhor possa continuar a usar a Sati nesse tempo que ela está aqui no Japão, nesse desafio que a trouxe aqui, e que ela também, Senhor, possa transmitir essa mesma paixão para esse novo grupo que ela vai estar ministrando durante essa semana. E agora, Pai, te pedimos que o Senhor leva em paz, em segurança, cada um dos nossos irmãos. Alguns vão para bem longe, Senhor, que o Senhor proteja e guarde, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, irmãos. Deus abençoe. Ela quer uma foto. Gente, então, para tirar essa foto, a gente precisa que guarde as cadeiras. Então, vamos rapidinho, porque aí dá para... Ela quer foto de todo mundo.